Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Aula Extra. Hoje a gente vai falar sobre um tema de muita relevância, o assunto enquanto um tema atual, mas também com muito conteúdo jurídico para a gente tratar aqui. Você que já nos acompanha na Rádio Metrópole toda segunda-feira às 11 da noite, agora sabe que aqui, quinta-feira à noite, nós temos o nosso podcast semanal. E eu preciso dar boas-vindas à minha querida amiga e companheira de bancada, infaltável, doutora Ivi Lira. Tudo bom, Ivi? Como é que você está? Eu estou ótima, pronta para mais um podcast de diversão e conhecimento, né? Porque vou lhe dizer, viu, que conteúdo. E hoje, um assunto mais do que do momento e que mexe com a vida de todos nós, né? Verdade. Então, hoje eu estou super curiosa para aprender muito, muito. A gente vai aprender tanto que até o outro membro da bancada resolveu aparecer. A gente também hoje aqui com Carlos Frederico, Guerra, Andrade, Orleans e Bragança. E aí, Fredinho, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, obrigado aí pelo convite mais uma vez. Dr. Rafael Patracioli, minha amiga Ivi Lira. Até de doutor te chamou, viu? E acho que eu... É o começo, né? Daqui a pouco tá escolhendo bastante. Sabe o que é isso? É medo de tanto tempo que não aparece. O RH tá de olho nele. Aí chegou com todo respeito para você entender a distância. Na verdade, eu acho que o convite, né, caiu bem, porque eu sou uma pessoa muito viajada pelo mundo. Para falar de questões e aí, para falar de conflitos, questões internacionais, acho que vocês escolheram bem aí, ó. E foi por poliglota, né? E poliglota, tem isso também. Hoje exercitar. Meu francês. Você resolveu cortar o cabelo até pro programa de hoje ou não? Não, eu corto todo mês. Todo mês Mentira. eu corto. Eu corto. Não, mentira. Todo mês. Mentira que você, mês passado, tava um negócio já... porque era férias. Você tava de mullets. É verdade. Mas era porque eu estava de férias, né? De dezembro, janeiro, fevereiro, eu me permito ficar 3 meses de férias, viajando o mundo, por isso que eu acho que caiu bem. É relevante sua presença. Exatamente. Aí acho tão chique isso. Mas por onde você anda? Viajando no mundo. E ainda mais agora, mais do que nunca, né? Agora com Mas eu não vi foto sua na Suíça. Mas eu tô deixando um pouco redes sociais, eu tô evitando essa exposição. Porque a energia negativa. Você também? Não, eu fui para esse ano para Les Arcs. Les Arcs. Você nem onde era, vou lhe perguntar. Você anotou aí? Ponto de referência? Vou anotar aqui. Les Arcs. É o novo ponto. Les Arcs? Les Arcs. Les Arcs. Não. Como é a pronúncia, professora? Vamos apresentar logo para nossa convidada. Para esquiar. Para esquiar. Les Arcs. Uai, pronto, ele não sabe. É porque. Não, na verdade. Tá, eu estou brincando. Les Arcs. Não, ele porque tem razão. Isso me lembrou, professora. O primeiro apartamento que eu fui morar chamava Maison des Arcs. E pra pedir pizza era a coisa mais difícil no mundo. Imagina você ligar, a mulher virar e perguntar: onde é que você mora? Eu, Maison des Arcs. Por isso que eu acho que ficou Arcs. Maison des Arcs. Maison des Arcs. Imagina, pra pedir uma pizza, como era. Então... Voltou magrinho. Eu voltei, é isso aí. Bom, vocês já viram então que a gente está com uma querida amiga, já sócia de bancada também, que já veio aqui várias vezes no programa Aula Extra lá na rádio, né? Primeira vez aqui no podcast. Professora Juliette Robichet, fazendo certo o nome? Chique, né, velho? Não. Muito bem, chique. Perfeito. Agora você sabe. É verdade. Da primeira vez foi difícil, né? E a gente vai falar, obviamente, de direito internacional e não tem como não falar um pouco, na verdade muito, sobre o conflito atual que está tomando todo o noticiário e as discussões jurídicas. E a gente estava falando antes aqui nos bastidores, inclusive a vida comum nossa, porque agora todo mundo é um pouquinho especialista em leste europeu, todo mundo aí tem conhecimentos vastos de história e política internacional, porque está todo mundo dando pitaco sobre o conflito. Mas aqui na Aula Extra a gente não vai dar pitaco, a gente vai trazer especialistas para falar... Não pode não. Hoje vai ser difícil. Porque eu tô vendo que eu posso falar de gestão de crise na Ucrânia. É isso. Gestão de crise na Ucrânia. É isso. Gestão de crise é um leque. Aí agora a gente está enfrentando. Família, gestão de crise no casamento. Gestão de crise. Especialista. Gestão de crise na Ucrânia. Então, a questão dos fertilizantes. Né? Então, eu tô aqui para isso. Obrigado pelo convite. Mais uma vez. De novo. A gente que agradece o corte de cabelo aí. Obrigado. Especial para o programa. Você é um querido. Professora, vamos começar. Eu acho que o ponto de cara, a primeira coisa, a gente já conversou muito sobre isso, inclusive lá na rádio, mas um pequeno apanhado histórico aí, mais conciso para poder a gente falar do conflito em si, porque os problemas entre Rússia e Ucrânia não começaram mês passado, né? Não é uma coisa que
olha e fala, opa, não gostei daquele rapaz, ou não, tal, já. Tem muita coisa aí por trás, eu acho que você podia esclarecer. Eu falei a professora Juliette que, tipo, nessa pegada de todo mundo ter que falar alguma frase motivacional, todo mundo deseja dizer assim, o mundo está perdido, mas uma guerra, né? Ou seja, os especialistas, novos especialistas em conflitos internacionais, só demonstra que não entendem de nada. Não é um novo conflito, né, professora Juliette? Explica aí pra gente, que tem muito mais tempo do que eu e Fredinho juntos de idade. Verdade. Esse conflito. Isso é tempo, viu? É tempo. É muito tempo. Tempo. Bonjour, bonsoir. Não é um programa internacional, Rafael? Sim. Exatamente. E, então, Yves, Rafael, Fred, muito obrigada pelo convite. Sim. Não, eu queria dizer uma coisa antes, que vocês deram risada, né? Gozaram desses novos especialistas que surgiram. Bom, é verdade que pode chocar, porém, eu gostei. Eu gostei de ver que os baianos, né, os brasileiros, se interessaram e ainda se interessam nessas questões internacionais. Então, é muito bom. Pode falar, às vezes, besteiras, coisas errôneas, mas qualquer debate, é sempre bom. Você falou isso, eu acho super interessante, realmente. O direito internacional sempre foi tido como algo tão distante da nossa realidade, né? Isso. É como se fosse um direito intocável. Isso. Talvez seja a oportunidade de você popularizar um direito que é vital. Isso. Porque se a gente não pensa na eficácia do direito internacional, a gente não consegue nem dimensionar a normatização interna, né? Então, minha primeira aula de Direito Internacional, primeiro encontro com os alunos, normalmente eu chego à surpresa com espero que ninguém está me ouvindo lá das minhas aulas, com um mapa mundi vazio. Eu peço para os alunos localizar os países e realmente é uma catástrofe. Então, pelo menos eu acho que agora as pessoas vão saber onde situar, localizar nossa Ucrânia, pelo nossa menos Europa do Ucrânia, Leste, nossa Rússia, porque isso é muito importante. Esse conflito não nasceu do nada. Você tem 100% razão. As relações entre a Ucrânia e a Rússia são antigas, né, dos tempos remotos. Já podemos falar do surgimento da República de Kiev, né, desse estado de Kiev, que hoje é Kiev, a capital, sendo atacada, aliás, pelas forças armadas russas. Começou a existir já a partir do século VIII, que se chamava o povo russo. Por que estou falando disso? Porque o presidente Putin negou a existência do povo ucraniano. Porém, quem estuda um pouquinho a história vai descobrir que um povo que já no século VIII, já falei, existia, se chamava Rus, já a raiz da futura palavra Rússia. E foi um grande povo, composto de vários povos, dos gregos, dos turcos, dos mongóis, isso não sei como pronunciar, dos bizantinos, etc. É uma mescla, grande mescla, e bem depois dos povos oriundos dos eslavos. Podemos dizer que já no século XV, XVI, esses cossacos, né, os antepassados dos ucranianos, já tinham relações com os poloneses, né, com os russos, tinha relações, às vezes, conflituosas, belicosas, e foi a partir realmente do século XV, do século XVI, que os cossacos, que eram camponeses, né, ortodoxos, começaram a recusar a servidão, e se rebelaram contra os poloneses católicos. E foi a partir desse momento já que podemos dividir
a Ucrânia hoje hoje ela é dividida em duas partes, uma parte que é mais russofona, e a outra parte mais mesclada, que seria hoje os que falam ucraniano, e que nós conhecemos hoje. Então, no leste realmente da ucraniana, o presidente atual é russofono. Ele aprendeu ucraniano há 3 anos atrás, para se candidatar? Para se candidatar. Antes falava russo. Isso. Por isso que quando nosso Putin fala que o governo ucraniano atual tem uma política genocida contra o povo russofono, bom, cuidado, ele, o próprio presidente, hoje que faz questão de falar em ucraniano, mas a língua materna dele é o russo. E como aconteceu, como eu poderia resumir esse conflito? Poderia falar também da União Soviética, da Revolução Bolchevique em 1917, Cifra. Antes disso, a Ucrânia já se entendia como existia já um Estado soberano ucraniano? Já. E aí ela passou a fazer parte da Federação Russa? Como é que foi essa transição? A partir do século XV, XVI, quando os cossacos se rebelaram, o reino de Polônia começou, os cossacos se rebelaram contra a Polônia, e o reino de Polônia começou a tolerar esses cossacos, mas usou esses cossacos para lutar contra as invasões dos tártaros, dos turcos otomanos, que ocuparam a Crimeia a partir do século XVI. E a clivagem entre o noroeste e o sudeste da Ucrânia começou já nesses séculos, XV e XVI. O noroeste ficou ortodoxo, por causa da influência polonesa, e da Lituânia também, ou seja, se tornou mais ocidental. Essa parte da Ucrânia hoje que quer entrar na União Europeia. E a outra parte, o sudeste, que foi sujeito aos tártaros, aos otomanos, e essa parte foi conquistada e colonizada pelo Império Russo. Aqui que começa a surgir esse Império Russo, e o noroeste hoje vota mais nos pró-europeus, os que provocaram as manifestações, a Revolução Laranja, em 2013, 2014, e os hoje que se rebela contra a invasão da Ucrânia. E o sudeste, mais composto de pessoas pró-russos, a favor da Rússia. Eles têm uma maior desconfiança da influência ocidental, e talvez eles não têm problema com essa invasão russa. Vou fazer um pulo na história, mas em 1708, o Tsar Pedro I começou a ocupar o que nós chamamos hoje a Ucrânia, e aqui que teve realmente uma política geral de russificação. E a partir desse momento que houve perseguição dos ucranianos, proibição do uso da língua ucraniana, por exemplo. Depois teve a Revolução Bolchevique, em 1917. A Rússia se tornou a União Soviética, onde a Ucrânia foi integrada. Bom saber, vocês assistiram esse filme? Aliás, eu acho que vocês podem encontrar na Netflix, de Agnieszka Holland. Ela fez um filme que se chama Na Sombra de Stalin, sobre a perseguição do povo ucraniano, que era uma república socialista soviética, mas teve
uma política de Stalin que chegou a massacrar milhões de ucranianos que morreram de fome. Esse filme demonstra muito bem. Porque os ucranianos lutavam em prol do reconhecimento da sua identidade, da sua língua, um pouco contra a russificação. Então, sempre teve essas relações arranhadas. Isso, arranhadas, muito bem, Ivi, para evitar um tipo de sovietização. Né? Por isso, por exemplo, que em 1922 teve uma política, mas na época que não teve tanta importância, que foi a Crimeia, foi dada à República Socialista Soviética, à Ucrânia. Porém, como todos faziam parte da União Soviética, isso era uma questão administrativa que não teve tanto impacto. É por isso que em 2014, quando a Crimeia foi invadida, para alguns, isso não era tão chocante, porque realmente, segundo até Putin, na história, a Crimeia fazia parte da Rússia mesmo. Né? Então, essas relações são complicadas. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando o exército da Wehrmacht nazi, da Alemanha nazista, invadiu a União Soviética, uma parte da população da Ucrânia acolheu muito bem esse exército, porque era um povo oprimido pelo poder soviético. Então, é por isso que até hoje vocês estão ouvindo falar muito de desnazificação. Isso tem essa origem. Isso, uma referência histórica. Já começa a ficar claro que o pessoal já briga de longa data. Nunca foi um lugar muito pacífico, na verdade. Né? Ali tem uma discordância. Essa questão da língua me parece que é muito importante. Enquanto a língua sobrevive, você realmente... A nação ali ela vai sobrevivendo de um jeito ou de outro. Mas você falou da questão da Crimeia. Né? E a Crimeia, em 2014, foi invadida. De um jeito ou de outro, foi um conflito também. Mas aparentemente não gerou a comoção que se gerou agora. E não falo da comoção da opinião pública, das pessoas, não, nós. Falo da comoção estatal dos outros países. A gente não viu lá em 2014 a mesma indignação que a gente viu agora. Por que foi diferente? Então, primeiro, essa guerra atual, que começou 25 de fevereiro, é a primeira guerra entre dois estados com uso da força armada. E verdade que Putin até agora conseguiu violar a soberania da Geórgia, ou da Crimeia sem usar a força. Aliás, né? Mas é interessante, Rafael, o que você falou, que não teve muita... Não se ouviu falar muito deste conflito em si. Bom, claro que na França, a minha terra, ou na Europa, nós falamos muito mais que aqui. Mas você sabe que essa guerra no Donbass, então, nessa região do leste, né, russófona, a guerra dura há 8 anos. E verdade que não está nos holofotes da mídia, mas é uma guerra que já matou 13 mil pessoas, 14 mil pessoas. Então, é muito relevante, né? Isso, né? Temos que ver isso. Por que essa diferença? Essa diferença é ligada, acho isso justamente ao uso da força em grande escala, que dá medo, né? Que acho que com razão, porque nós não podemos esquecer que a Rússia é uma potência nuclear. Sim. Né? E no seu discurso, o presidente Putin
quase claramente avisou que ele poderia mobilizar essa força de, normalmente, dissuasão, né? Mas se tivesse reação de outros estados ocidentais se envolvendo no conflito. Juliette, eu fiquei com uma curiosidade e, tipo, mesmo na minha especialidade como civilista, a gente tem reflexos de guerras declaradas. Formalmente, tem um ato de declaração de guerra e de extinção de guerra. Sim, né? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo. No Brasil, para você conseguir declarar alguém presumidamente morto por ter desaparecido numa guerra, o prazo é se contar 2 anos após o término oficial de uma guerra. Então, você acabou de mencionar uma situação que se perdura há mais de 8 anos na Crimeia e a gente não tem oficialmente o encerramento dessa guerra. Então, existem atos jurídicos e efeitos jurídicos que dependem dessa declaração de abertura de uma guerra e extinção de uma guerra. E eu me lembro de uma aula que você já nos deu justamente sobre o fim da guerra do Afeganistão, acho que você falou do Iraque, de que como é complicado você declarar formalmente a extinção de uma guerra e da saída dessa força, né, para a população que fica. Então, existe esse momento? Então, Ive, questão muito rica, muito relevante. Primeiro, sobre essa questão de guerra. Você sabe que o presidente Vladimir Putin nega que esteja em guerra? Veementemente esse conceito de o uso da palavra guerra no que está acontecendo hoje. Tanto que... Não sabia, não. Sim, ele fala de operação militar especial. Sim, eu queria fazer um parêntese aqui, que a professora elogiou agora a pergunta de professora Ivy Lira. Eu não preciso falar que minhas perguntas são sempre brilhantes. Estamos todos aguardando uma intervenção um pouco mais interessante de Fred. Calma, mas... minha pergunta é palestra. Vamos deixar ele à vontade, mas eu vou querer pergunta palestra em francês. Eu vou logo avisar. Não, mas hoje eu acho que deveria ser russo. Você nem poliglota. Ucraniano. Tira essa onda aí. Ele é ucraniano, ele hoje vai ser russo. Que situação. Sim, então... Desculpa, professor. Russonês. Eu tinha que fazer esse não, mas é nossa solidariedade feminina, não é, Ive? E aí, então, ele não admite que é uma guerra, então não teve um ato formal de declaração de guerra. Tanto que lá, na Rússia, alguns jornalistas ou televisões foram fechadas, né, por ter usado a palavra guerra. Né? Porque você que são juristas sabe que a cada conceito corresponde um regime jurídico. Sim. Então, se for uma guerra, corresponde um conjunto de normas que se aplica a essa situação. Quais são? São as guerras, as normas internacionais sobre o direito de guerra, que nós chamamos o direito de Haia, e que justamente vai colocar alguns limites a essas guerras. Então, inicialmente, Ive, por isso que hoje não se fala tanto de guerra, mas mais de conflitos armados, porque já tem um problema de como definir a guerra. Né? E até, falando nisso, até ontem eu estava vendo o uso de bombas, né? E justamente, se tivesse a caracterização de guerra, né? Essa conceituação, esse conceito, você não poderia usar determinadas armas, né? Isso. Então, esqueci o nome dessa... É uma arma extremamente letal. Isso. Que ela é tipo uma bomba que ela se fragmenta em várias bombas. Exatamente. Isso. Bomba fragmentada, não sei coisa assim. Que é extremamente letal. Existe um tratado internacional que proíbe o uso dessas normas, exato, mas a Rússia não é membro signatário. Porém, essa norma pode matar sem identificar quem é combatente, quem não combatente. Então, por exemplo, uma dessas normas é de proibição de atacar a população civil. Mas nós vimos esse povo ucraniano corajoso, hein, que já entra fez um cordão humano.
em guerra, isso é uma guerra urbana, uma guerreira urbana. Então, a partir de quando você é ou não é combatente, isso pode ser um problema. Outra regra, que a partir do momento que consideramos que é um conflito armado, uma guerra, é proibição de bombardear uma escola, um hospital. E nós vimos que isso já aconteceu. Então, também, a partir do momento que é um conflito armado, vamos aplicar o direito humanitário. Por isso que tem já uma grande discussão para saber se já aconteceu crimes ou não de guerra. Porque, nesse caso, o Tribunal Penal Internacional, sediado em Haia, poderia julgar individualmente os responsáveis dessas ações internacionais. Então, segundo... Mas só uma coisa, e quem classifica o tal do conflito? É o próprio país? Então, é a Rússia que vai dizer se ele tem uma operação militar ou ele declarou, né, instituiu um conflito armado? Eu nunca entendi muito a diferença entre Guerra Fria e conflito armado, né? Isso. Mas nunca nem tinha dimensionado que existe uma diferença jurídica. Então, quem vai decidir? É isso o problema, Ivy, a respeito do direito internacional, que às vezes as pessoas consideram que não é um verdadeiro ramo jurídico. Por quê? As pessoas não entendem que o direito internacional regula uma sociedade que nós chamamos de anárquica, heterogênea. Anárquica significa o quê? Que os estados, os sujeitos, os titulares de direitos e obrigações da sociedade internacional são soberanos. Significa que é uma sociedade horizontal, anárquica. Não existe um órgão superior. Não existe. Ele tem que escolher se submeter àquelas regras. Isso. Então, quem vai criar a norma? O Estado. Quem é o destinatário da norma? O Estado. Quem vai interpretar a norma? O Estado. Quem vai sancionar as eventuais violações? O Estado. Então, é por isso que o direito interno tem uma natureza diferente do direito internacional e temos que entender isso. Quem vai decidir é o problema. Então, hoje existe o multilateralismo. Existe uma organização internacional, a ONU, né, que visa justamente tentar apaziguar, a garantir a segurança e a paz internacionais. E hoje, não sei se você sabe, mas a guerra é proibida. O uso da força nas relações internacionais foi limitado depois da Primeira Guerra Mundial e foi proibido na Carta de São Francisco de 1945, que criou a ONU. O único... Só um minuto, desculpe, Fred. O único órgão que tem legitimidade para usar a força nas relações internacionais é o Conselho de Segurança, composto de 15 membros, exato, dos quais 5 membros permanentes, e um deles é a Rússia. Então, quem poderia decidir se há ou não há uma guerra seria... E tem que ser por unanimidade? Não. Então, para adotar uma resolução no Conselho de Segurança, basta 9 votos a favor da resolução. Porém, existe o direito de veto, reservado aos 5 membros permanentes, que são os Estados Unidos, a Rússia, França, Reino Unido e China. E claro que com o Conselho de Segurança nunca haverá uma resolução adotada para tentar para condenar ou criar uma operação de missão de paz, por exemplo, na Ucrânia. Em qualquer dos 5 países permanentes do Conselho, qualquer situação que lhe atrapalhe diretamente, é só puxar o poder de veto, acabou a discussão, vida que segue. É a grande crítica endereçada à ONU. Né? Seu limite é justamente o uso e abuso desses vetos pelas grandes potências. Todos usaram, mas em particular a União Soviética, hoje Rússia, e os Estados Unidos. Os Estados Unidos não foi a França, mas estão vetando todas as resoluções, tentativas de adotar uma resolução
para tentar resolver o conflito no Israel, entre Israel e Palestina, por exemplo. Sabe o que é que eu estou ouvindo a professora Juliette falando? Estou me vendo no tabuleiro de war, sabe assim? Vou conquistar seu território. Sabe assim? A gente ainda teve essa experiência, porque pelo que ela falou dos alunos hoje em dia, que ela chega, bota o mapa e ninguém sabe, mas ninguém jogou nem war, né, pra lembrar da... Não, é verdade. Era um jogo que eu gostava mesmo. E isso me trouxe a professora Juliette falando... Não, sempre, né? Mas em relação à questão da soberania, né, professora? Acho que tratando desse tema aí, eu ia pedir para a senhora falar, mas a senhora já falou em relação ao Conselho de Segurança, mas essa questão da soberania dos países, que foi um tema que nós, aí sim, estudamos bastante lá em Direito Internacional Público, né? E eu acho que é um pouco... Eu ainda tenho meu caderno até hoje, sabia? Se você quiser, te empresto. Não, você copiava do meu, como é que você vai me emprestar? Você vai me emprestar o que é meu? Então essa questão da soberania era uma questão, eu acho que hoje em dia não passa nem pela discussão, mas eu sempre vendo o noticiário, eu sempre, né, reflito sobre essa questão da soberania, porque hoje, por esses blocos de poder, essa questão não é nem muito enfrentada para a solução efetivamente do problema, né, professora? Não sei como a senhora pensa em relação a isso. Eu vi até, nessa coisa de todo mundo estar dando pitaco na guerra, eu vi, inclusive, que vai ter hoje uma rodada de tentativa de conciliação. Já é a terceira, já. E tem que ter. Né? Claro, eu acho que a guerra é a pior solução. Pode concordar, não concordar com a posição do presidente Putin, porém a guerra nunca resolveu nada e acaba com a vida de todos. Então, mesmo em tempo de guerra, os diplomatas têm que continuar a negociar e achar uma solução para sair hoje de um impasse. Acho que não vejo o presidente Putin voltar atrás. Eu também acho. Eu acho até a conquista efetiva de Kiev, essa mesa de negociação, ela vai estar muito difícil, né? Pelo que eu vejo a nível de negociação. A gente já está partindo para o terceiro, quarto dia de mesa, né? Eles estão dando um intervalo de 24 horas nas negociações, mas eu acho que até realmente a decretação de uma intervenção plena em Kiev, né? E o afastamento do presidente da Ucrânia, essa mesa aí realmente é uma mesa para a construção de uma saída futura, que não, hoje em dia acho que não tem realmente uma possibilidade de qualquer negociação, até pelo histórico, e é isso que eu queria que você voltasse, professora, esse histórico desse conflito afetivo, né? Para as pessoas entenderem exatamente. Retrocedendo um pouquinho, qual foi? Se de 2014 já existia um atrito da mais questão da Crimeia concreto, cá. Qual foi o estopim para 2022? Né? Porque assim, no geral, você tem um histórico gigantesco já de conflitos ali, como o professor já falou. Mas toda guerra mesmo, você tem ali aquele momento que é o estopim, né? Ou que é usado como desculpa para se efetivamente se iniciar uma operação militar, se não quiser chamar de guerra. Mas, digamos assim, o que em tese, entre aspas, legitima o primeiro passo. E mais até em relação a o que está nos bastidores, que hoje a gente trabalha muito com a questão de fake news, né? Hoje está tudo polarizado, então na verdade as verdadeiras discussões elas se perdem, né? Os reais motivos eles ficam ocultos. Então, professora, a senhora que é uma estudiosa aí, nos ilumine. Exatamente, traga, como diria o professor Sodré, traga luz à nossa ignorância. Não, nada de ignorância não. Vamos construir juntos. Quem vai nos ajudar para isso são as teorias de relações internacionais, que vão nos ajudar a analisar de maneira mais científica o que está acontecendo hoje, porque é muito complicado, é muito complexo. E nós temos que ter uma noção bem clara do que é Estado contra povo, poder contra democracia, indivíduo, governo. Então,
como as teorias de relações internacionais, que analisam essas relações internacionais, vão nos ajudar a entender. Então, são 3. A primeira é a realista. Realismo, liberalismo, idealismo. Vamos lá com o realismo, que é talvez a mais conhecida e que é a teoria dos pessimistas. Mas quando você olha a notícia, é difícil ser otimista. Os realistas vão analisar as relações internacionais a partir do conceito de poder. E eles vão só tomar em consideração o Estado como sujeito, os Estados em presença, e o grande problema dos Estados é como garantir sua segurança. Eles, então, o Estado vai fazer o quê? O Estado, em posição hegemônica, tem como obsessão de continuar a ficar hegemônico. Sim. Então, depois da Guerra Fria, da queda do Muro de Berlim, houve o quê? Desmantelamento da União Soviética, reunificação da Alemanha e extinção do Pacto de Varsóvia. O que é o Pacto de Varsóvia? É a reunião, era uma associação dos estados do bloco comunista, que foi criado em 1955, que visava era uma organização de cooperação militar, que foi uma resposta à criação em 1949 pelos Estados Unidos e aliados da OTAN, do Tratado Norte-Atlântico. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, aconteceu o quê? Hegemonia total dos Estados Unidos. E, sem respeitar muito o que foi negociado na época do desmantelamento da União Soviética, a OTAN sobreviveu, ao meu ver, sem muita razão, talvez para... porque não tinha mais... o inimigo comum, né? Isso. Essa rivalidade entre o bloco comunista e o bloco capitalista. E, então, o que falam os realistas? Os realistas falam o quê? Que o objetivo de cada Estado é garantir sua segurança, acumulando poder. Mas qual é o problema? Que enquanto um país consegue garantir sua segurança, isso reciprocamente vai criar uma insegurança para os outros. Exatamente. Então, um grande problema é como chegar a um equilíbrio do poder. Então, durante a Segunda Guerra Fria, fria por causa disso, porque sempre foi no limite de eclodir uma guerra quente, porém, com esse equilíbrio de poder, os dois, cada um tinha sua zona de influência, a arma de dissuasão, etc., não eclodiu uma terceira guerra mundial. Então, qual é o problema aqui? É a OTAN. A OTAN e a consolidação da hegemonia norte-americana. Então, por isso que não tem um fato preciso, né? E quem vai olhar o mapa e ver todas as bases militares no mundo, as bases norte-americanas, estadunidenses, exatamente, elas estão se espalhando no mundo inteiro e se aproximando cada dia mais da fronteira da Rússia. Né? Então, para Putin, como interpretar isso? Putin, segundo os realistas, não quer fazer um genocídio contra os ucranianos, não quer a guerra nuclear, não. O que ele quer é neutralizar a Ucrânia. Convido todo mundo a olhar o mapa e ver as grandes fronteiras que a Rússia e a Ucrânia dividem, né? E neutralizar a Ucrânia. Por isso que ele fala nas negociações agora, de desmilitarizar Denazificar também. Isso é outra coisa. Para os realistas, eles só pensam nessa questão de segurança, então desmilitarizar a Ucrânia e proibir a Ucrânia de ingressar na OTAN, como outras ex-repúblicas soviéticas fizeram.
E, segundo os realistas, como, por exemplo, o John Mearsheimer, o problema é isso, que ao acolher ex-repúblicas soviéticas na OTAN, isso foi uma provocação contra a Rússia, que pode se sentir ameaçada. Então, tem essa ideia então, da OTAN. Realismo. Não tem ninguém tão inocente nessa história, né? Não. É por isso, tem que ter... tem que ver de longe. Hein? Esse norte-americano diz que essa guerra é culpa do Ocidente. Os ocidentais vão retorquir que não. Que eles tentaram entrar em negociação com a Rússia, etc. Mas, bom, e com um chefe de Estado como Putin, vai ser difícil convencê-lo. Antes de você passar para as próximas escolas, professor, mantendo aí, e aproveitando que você falou de ditadura do presidente russo, o fato dele ter vivido, né, ali um período de Guerra Fria, obrigado. E ter vivido o período do fim da União Soviética, ele ter visto a queda, né? A decadência e tudo mais. Você acha que isso tem alguma influência na forma com que ele conduz ele foi até um agente, né? Isso, ele é ex-KGB, né? Então ele respirava o conflito debaixo dos panos com os Estados Unidos e agora ele está, ainda que não diretamente, mas ele está travando um conflito justamente contra a hegemonia americana. A questão da OTAN é uma expansão da hegemonia americana no final das contas. Né? Exatamente. Então, você acha que esse passado dele tem alguma influência ou ele tem uma visão mais pragmática mesmo da coisa? O que, Putin? Isso. Putin é muito difícil analisar esse homem, totalmente misterioso. Né? Mas, de outro lado, que fala há muito tempo, que já nos anos 90, ele falava que essa queda do muro, esse desmantelamento da União Soviética foi uma catástrofe. Ele fala assim, e ele fala da grande Rússia. Acho que ele quer, não sei se é a União Soviética que ele gostaria de construir de novo, mas pelo menos um império russo, uma pessoa que vive muito no passado. Em julho do ano passado, ele escreveu um artigo muito grande onde ele revisita a história da Rússia, onde ele vai explicar que a Ucrânia não existe, porque sempre dependeu da Rússia, etc. Mas ele tem uma visão extremamente ideológica, mas que ele vai colocar na prática. E nós estamos sofrendo isso hoje, e os ucranianos isso na pele diretamente. Não dá para dizer que é um conflito que não tem nada a ver com o Ocidente, no sentido de não se metam no meu conflito. Né? É realmente um conflito além das fronteiras. Além do... E ele passa, né? Ele passa, pelo menos nos depoimentos dele, do Putin, e declaradamente uma tranquilidade muito grande nessa estratégia, né, de ocupação da Ucrânia. Ele passa uma tranquilidade, até uma segurança política, né, na verdade, aquilo ali é uma consolidação de uma política que já estava traçada, né? Um exemplo perfeito, 2008, isso não veio do nada. 2008, ninguém falou. Quando aconteceu o quê? A OTAN começou a se intrometer na guerra na Iugoslávia, nos anos 90. Né? E esse conflito na fronteira da União Europeia, não houve nenhuma reação nem da União Europeia, também não do Conselho de Segurança das Nações Unidas, e quem finalmente, no final dos anos 90, agiu militarmente, sem autorização do Conselho de Segurança, violação do direito internacional, sim, foi a OTAN. E, finalmente, foi o que, quando teve essa divisão em vários estados da ex-Jugoslávia, houve reconhecimento do Kosovo, país minúsculo, pelos ocidentais, contra a vontade da Sérvia,
Sérvia, aliada direta da Rússia. E Putin tinha avisado, cuidado, não pode reconhecer o Kosovo, porque isso seria uma violação da soberania da Sérvia. Porém, o Ocidente passou além dessa ameaça. O que aconteceu alguns meses depois, o Putin organizou movimentos insurgentes na Geórgia, ex-república soviética, que pediu que se candidatou para entrar na OTAN, também para a União Europeia, então que estava se afastando da influência da Rússia. E ele fez o quê? Ele ajudou esses insurgentes, armou, financiou esses grupos para criar, vocês vão lembrar do que está acontecendo hoje, 2 novas repúblicas, que se chamam, ouviram falar da Ossétia do Sul e Abcásia? Não, mas é exatamente o que aconteceu agora com Donbass e Donetsk. Aconteceu em 2008 na Geórgia. Então já tinha sinais que Putin não ia aceitar mais integração da sua zona de influência na OTAN. E ele está então repetindo uma estratégia que ele já usou agora, né? Já usou, deu exatamente. Certo, de novo. Os homens. A outra vez, a diferença é que na Geórgia, como na Crimeia, foram o que nós chamamos os homens verdes, né? que ele negava serem do exército russo. Todo mundo sabia que eles eram manipulados, financiados pelos russos, mas isso é o problema. Não era invasão estrangeira, não era uma violação da soberania. A mudança, vocês me fizeram essa pergunta, não respondi, entre a Crimeia e hoje, que foi realmente o exército russo que invadiu mesmo, né, e que assumiu essa invasão, o que não aconteceu na Geórgia. Mas tinha sinais que Putin nunca ia aceitar, né, essa expansão da influência norte-americana ocidental perto das suas fronteiras. E aí fica desculpe, Vitor. Fica uma sombra de que os ocidentais viram o que aconteceu, né, com a Geórgia e ainda assim pesaram com a questão de trazer a Ucrânia para a União Europeia e para a OTAN. Daí a gente pode responsabilizar o Ocidente. E aí, como o Ocidente aqui, vamos entender as grandes potências econômicas do lado de cá, né? Há uma culpa direta deles, então, por terem forçado essa situação da Ucrânia? Ou aliciado, na verdade. Mas a minha pergunta é ainda no sentido de, será que se não tivesse essa forçação de barra para a Ucrânia integrar a OTAN e a União Europeia, ainda assim Putin não invadiria a Ucrânia ou tentaria algum tipo de manobra como foi feito na Geórgia? Segundo essa visão realista, não. Eu acho que se for problema, se você olhar esse conflito sobre o prisma da segurança, acho que não. Né? Que não. Mas vamos ver que tem outras possibilidades. Não seria uma... Sim, então, além dos realistas, vamos... Porém, mas o que foi a surpresa? Foi uma surpresa, que ninguém pensava que ele iria até usar força armada militar, é que ele... porque nós sabemos que é um bom estrategista, né? Que ele pensa os golpes com muita antecedência. E ele se aproveitou da crise na União Europeia, do desinteresse cada dia maior da Europa pelos Estados Unidos, né? Já na época de Barack Obama, ele se interessava mais do outro lado do Indo-Pacífico. Né? A troca do governo americano ajudou? Trump não tinha nenhum interesse no continente europeu, que ele menospreza. Já teve em 2018 uma reunião na OTAN, que o presidente francês Emmanuel Macron denunciou, dizendo que a OTAN estava em morte cerebral. Então, por isso que eu pensava que realmente foi uma surpresa de ver essa reunião agora, porque
Os Estados Unidos não queriam mais investir tanto dinheiro nesta OTAN. A Turquia, o segundo exército, está se afastando cada dia mais do mundo ocidental. Os Estados Unidos se interessam mais pelo Indo-Pacífico. Então, foi uma surpresa. Tanto que, por exemplo, a Alemanha sempre vetava a entrada dos novos candidatos oriundos da Europa do Leste, porque ela sabia que isso ia provocar retaliação da parte da Rússia. Então, não tinha nenhuma possibilidade hoje da Ucrânia ingressar na OTAN. Porém, aparentemente, o presidente Putin ainda se sentia ameaçado. Com certeza, isso vem de mais longe e ninguém sabe realmente o que está na cabeça. Será que ele quer formalizar a invasão da Crimeia para tornar essa anexação definitiva, permanente? Isso vamos ver. Como é muito estrategista, como você falou, às vezes os reais objetivos ficam bem obscuros, né? Não dá para... Mas vamos voltar para as escolas, então, professor? Porque eu falei Isso. A escola realista, ele tem mais duas. A segunda é o liberalismo. Eu acho que um de vocês ou você, Rafael, fez a pergunta. Então, essa é a... Se a pergunta foi boa, foi minha, professor. À sua frente, com certeza. Os defensores do liberalismo são mais otimistas, vamos dizer. São mais otimistas a favor de quem? Vamos ver. Eles acreditam no potencial do ser humano, no progresso humano. Eles vão analisar as relações internacionais em torno do indivíduo, e não do Estado, como os realistas. São entusiastas da democracia, são eles que vão falar dos direitos humanos, do livre comércio. E, segundo ele a tendência natural... estou resumindo, sintetizando. Claro. A tendência geral é chegar a paz e prosperidade. E eles vão analisar as relações internacionais a partir das relações interligadas entre os Estados, as ONGs, as empresas transnacionais, os indivíduos, a sociedade, etc. E a grande mudança para os liberais da pós-Guerra Fria foi a aceleração da globalização. Sim. E a expansão da democracia. Então, podia falar, com certeza ouviram essas expressões de mundo livre, um mundo livre. Esse é um discurso bem americano. Bem americano, exatamente. O problema é que, desde 2008, já podemos ver algumas tendências de estagnação dessas democracias. Nós podemos ver que tem livre comércio, pode rimar sem problema com autocracia. Não precisa de democracia. China, por exemplo. É isso, exatamente. O que eles talvez não pensaram. Retorno dos nacionalismos. Enfraquecimento da cooperação militar. Das organizações regionais, com a saída do Reino Unido, por exemplo. Então, isso realmente... vai amenizar um pouquinho essa teoria. Nós vamos ver que a Rússia, nesse caso, no objetivo de Putin, agora como autocrata, é lutar, é subverter esses regimes democráticos. E a Ucrânia era o quê? Era um novo Estado em gestação, então, com seus problemas, porém... com aspiração a mais liberdade, mais democracia, mais justiça. Nessa perspectiva, o presidente foi eleito, né? Ou não? O atual presidente da Ucrânia. O Zelensky ele foi eleito porque ele prometeu a paz no Donbass, onde tinha a guerra 3 anos atrás. Prometeu alto, né? Parece até que é brasileiro, né? Parece até que estão correndo uma eleição aqui. Lá em cima. Promete lá em cima. E
A mídia hoje e nós, aliás, né, temos uma leitura mais liberal desse conflito. Nós vemos, aliás, todo mundo se torna solidário com esse povo ucraniano que sofre, porque justamente no nosso imaginário, na nossa narrativa, às vezes inconsciente, é que é a guerra da ditadura, da autocracia contra a democracia, né, defesa dos direitos humanos. Exatamente. Isso é fomentado pelo lado liberal da coisa, né? Essa visão Isso. É necessário que essa visão, em tese, se torne Isso. hegemônica. Então, se você adota essa visão, você vai ver essa agressão russa como uma agressão ao mundo livre, à democracia, aos seus direitos humanos. E aí que tá, mas aí, por outro lado, as agressões americanas, por exemplo, no Afeganistão e no Iraque, são legítimas. Seriam legítimas. Porque eles estariam levando o mundo livre para aqueles lugares. Mas no Iraque, você lembra? No Iraque em 2013, etc., né, eles iam libertar esses coitados de povos, né, que precisavam deles, mas isso é o discurso. Porque, na realidade, terminaram com esses povos, totalmente. Até o discurso que está tendo agora em relação a... E aí me corrija que a senhora é expert, professor. A desnazificação, né? Porque aí você estaria focado, talvez, na proteção do indivíduo, é isso, professor? Exatamente. É um discurso de Putin, né? Essa questão da desnazificação. Talvez seja uma resposta também teórica, ou ideológica a essa... Não, na verdade eu não estou indo lá lutar com a democracia, não. Eu estou indo lá lutar contra neonazistas, contra... Exatamente isso. Mas quando ele começou a falar que precisava desnazificar, eu fiquei um pouco chocada, porque, primeiro, nosso presidente ucraniano, Zelensky, ele é judeu. Então, acho muito chocante, né, falar que o presidente é um nazi. Calma. Mas, bom, verdade que... E rusófono. É russófono. Exatamente. Você aprendeu isso hoje, hein? Ele vai usar esse acho que nos próximos ele vai programas... sentar hoje numa mesa de bar e vai fazer... Porque é porque hoje eu esqueci o papel. Mas criou um monstro. Criou um monstro. Estão aqui, ó. Eu tô só anotando. Ele vai usar isso em todos os jantares. Ele vai estar... até pra mulher dele vai falar assim, você é russófono. O quê? Sou o quê? É isso mesmo. É sua mãe também. Ô, Juliette, deixa eu te perguntar uma questão. Eu estava lendo recentemente que uma das táticas da Ucrânia é tentar ganhar força da opinião popular. É unir força popular. Então, por exemplo, um dos casos que eu estava vendo é que a Ucrânia fez alguns soldados russos de prisioneiros. A Ucrânia está entrando em contato com a família desses prisioneiros de guerra, teoricamente, e conclamando as mães russas a irem buscar seus filhos que eles liberam. E aí eu vi que é uma tática de ganhar força junto à população russa, porque não tem nada mais humano do que clamar pela mãe, né? Outra tática... Rafael, quando tomava porrada na escola, ele chamava a mãe dele. Ia pro sonho. A pessoa falava só com... A mãe dele era o próprio sonho. É verdade. A mãe dele era o próprio sonho. Era a professora do sonho. Era brincadeira. Eu vou te levar pra sua mãe. Tudo certo. Então o esquema estava montado desde a escola. Ele batia e a mãe... Liberava. Outra tática que eu vi da Ucrânia, nesse sentido de tentar ganhar força da opinião pública, eles querem um canal de comunicação, um canal de telefone, em que você liga, tanto sendo russo ou ucraniano, para saber se um parente seu está na lista de prisioneiros ou mortos. Que é uma forma de tentar também... um sentimento empático, né? Trazer uma empatia para aquela situação, talvez. E aí eu fiquei, como eu não sou entendedora, eu queria saber como é que a opinião popular pode servir de fator, né, decisivo num conflito dessa natureza.
E quando vocês falam da utilização de terminologias, de termos, né? Desde na... Como é? Unificação. Não vou conseguir repetir. Se você percebem que tem um apelo populista muito grande, né? De humanização dessas relações. Tem influência? Não, excelente análise. Você vê que ele foca nessa ideia de democracia, de direitos humanos, de sentimento familiar, etc. Exatamente. Mas para Mas não vai sensibilizar Putin. Se sentiria pressionado pela sua própria população, porque dentro da autocracia ele pode simplesmente fingir que não é com ele, né? Então, é uma incógnita, porque a Rússia não tem mais oposição. A mídia é totalmente controlada. As últimas rádios, televisões um pouco independentes, autônomas, já foram fechadas esses últimos dias. Nós sabemos que qualquer manifestante vai passar alguns dias na prisão. Por exemplo, teve alguns manifestantes, acho que quase 5 mil que foram manifestar contra a guerra, contra os irmãos. Eles falam quase o mesmo idioma, se parecem fisicamente, etc. Ficaram presos, 15 dias de prisão. Mas o que nós vimos? Pânico nos bancos. Sim. Eu ia falar sobre isso. Ausência de dinheiro, de cédulas nos caixas eletrônicas, porque os bancos internacionais hoje, na sua maioria, né, e aí é a questão das relações econômicas e da globalização, ausência total de dinheiro. Além da inflação na Rússia, quase destruindo a economia, né? Então, uma forma de você atingir a população não significa dizer que os russos também não estão sendo atingidos, né? Serão atingidos. Podemos ver depois as sanções. Né? Mas isso. Vamos terminar com a terceira corrente, é a construtivista, idealista. Ela não percebe o mundo a partir do poder, como os realistas, nem do indivíduo, como os liberais, mas pelas identidades. Identidades religiosas, culturais, por exemplo. Vão criar uma narrativa sobre seu Estado. É por isso que vocês ouviram falar de Samuel Huntington, Choque das Civilizações, que influenciou George W. Bush para atacar o Iraque em 2003, por exemplo. Né? A ideia é que existem civilizações diferentes que têm que defender sua civilização e que, na cabeça de George W. Bush, existe um mundo cristão sendo atacado pelas outras civilizações. Bom, isso foi um livro que teve um grande impacto, apesar de ser realmente pouco... eu acho pouco atrelado à realidade. É isso, porque eu lembro, por exemplo, na Tunísia, você vê povos judeus, cristãos, muçulmanos que conviveram séculos e séculos sem problema. Né? Porém, começou a criar essa narrativa, que tem um mundo aqui, por exemplo, religioso, cultural, etc. E aqui... se vocês interpretarem as motivações de Putin, a ideia é que ele quer defender aqui essa grande Rússia, né? Esse grande povo eslavo, ortodoxa. Daí a importância do... Como se chama o padre ortodoxo? Em francês nós falamos pop, para padre, pop. Papa. Não, Papa é pop. Pastor. Porque Papa é o Papa, porque tem Papa, que é São Francisco, e Papa. Mas Pop é o padre, bom. Pastor, clérigo. Isso, ortodoxo. A importância que ele devolveu à religião ortodoxa, porque no regime comunista era proibida. Então você vê aqui um outro discurso também. Na sua reescrita, na sua revisão da história. Só fazer uma interferência, assim, nessa minha... eu vi, por exemplo, que um dos locais que estão sendo protegidos, assim, não estão sendo visados nos ataques armados, são as igrejas, e aí tem lógica.
Então, a Rússia não está atacando as igrejas ortodoxas. Então, só fortalece o que você diz, entendeu? Porque isso tem a ver também com essa ideia de negar a particularidade do povo ucraniano. Nós somos um único povo, então é exatamente isso. Super interessante. E é por isso que, às vezes, como você vê que como uma pessoa de extrema direita pode se... Estou tremendo de frio, amigos. Né? Estou assim, o frio. Eu pedi para o pessoal baixar um pouquinho mais. Como explicar uma aproximação entre Donald Trump e Bolsonaro? Isso foi uma... Mas acho que nessa leitura construtivista, em função dessa ideia de defender sua civilização, etc., dá para entender porque Viktor Orbán, o húngaro, Marine Le Pen, a francesa, o Vladimir Putin, o Trump, se admira, né, e se estima e tem contato. Né? Isso é interessante. Sobre as sanções. Isso, porque assim, vou até falar que a gente estava falando no bastidor aqui, eu tinha um meme na internet do cara que vira pro outro, tá com um cachorrinho, falou, pode fazer carinho? O cara pode, ele não faz nada não. E como é que é o nome desse cachorrinho? Fala, direito internacional. O direito internacional não faz nada. Né? E quando a gente estuda, eu acho que a diferença ela é de base, né? Ela é conceitual. Se você tentar entender o direito internacional como a gente entende a nossa normatividade interna, ou normatividade interna de outros sistemas que a gente conhece, você não vai conseguir entender o direito internacional porque ele está em outras bases, totalmente diferentes. Talvez o nome direito fica ali meio forçando a barra. É uma outra coisa, né? Uma categoria totalmente diferente. E a gente está vendo agora que, principalmente da fala que trouxe aí, as sanções que são trazidas, que não são respostas bélicas, elas surtem efeitos, causam problemas, danos àquela nação ao qual é dirigido. Então, você enxerga que hoje as sanções estão à altura do que deveria ser feito? Deveria ir mais? O senhor acha que tem que ter na verdade, deveria existir uma resposta bélica da OTAN, ou seja, dos Estados Unidos ou da União Europeia, enfim, ou as sanções do jeito que estão atendem à situação? Ótimo. Primeiro, a questão das sanções em direito internacional. Eu não conhecia essa história do cachorro, mas eu vou relembrar. Porque eu passo minhas primeiras aulas para tentar convencer meus alunos que o direito, sim, é um ramo jurídico, sim, existem sanções. Não é um direito sem dente, também, como você fala. Porque, como já falei antes, é uma sociedade anárquica, descentralizada, heterogênea, composta de estados soberanos em posição de igualdade. E não existe nenhum policial supranacional acima dos outros estados. Né? Então, claro que João não pagar a pensão alimentícia, ele será preso, ponto. Vocês isso entendem. Em direito internacional, não é possível, ainda menos quando se trata da Rússia, país permanente, membro permanente do Conselho de Segurança, possuidor da arma nuclear, dotado da arma nuclear, e com o segundo maior exército do mundo. Então, existem sanções específicas a essa sociedade. E são várias. Você tem a sanção mais leve moral, que vamos chamar naming and shaming, em inglês é designar e envergonhar. Ela é muito importante. Nenhum país gosta de ser estigmatizado no plano internacional. Né? Vocês têm as sanções diplomáticas, a chamada de volta do seu diplomata ou expulsão de um diplomata. Nós vemos isso todos os dias. Eu acho que os Estados Unidos expulsou, né, os diplomatas. Isso. Nós temos as sanções políticas. Quando a Rússia invadiu a Crimeia em 2014, foi excluída do G8, do grupo dos 8 países mais poderosos, mais ricos, e hoje falamos do G7. Sim. Mas vocês têm também sanções desportistas, boicote dos Jogos já Olímpicos. foi excluída da Copa do Mundo. Né? Isso, né? Exclusão de grandes eventos. E nós temos as sanções econômicas,
também, que talvez são as mais usadas. É a bomba atômica das sanções. Mas nós temos também sanções jurisdicionais. Juliette, existe. rapidinho. Essas sanções econômicas, uma questão que eu acho que nessa situação concreta, eu, pelo menos, me surpreendi, é que a gente sempre viu as sanções econômicas sendo impostas por outras entidades federativas, por outros países, né? Por organizações internacionais do direito público, mas querendo ser mais direta. Nesse caso específico envolvendo a Rússia e a Ucrânia, a gente sabe de pessoas jurídicas de direito privado, tipo a Apple, por exemplo, aplicou uma sanção econômica e nenhum russo vai poder utilizar seus aparelhos eletrônicos da Apple. Não sabia, não sabia. Ou seja, é uma forma de fazer cessar, sabe, a comunicação. Então, é a população sendo atingida diretamente, mas não por uma pessoa jurídica de direito público. É uma pessoa que tem um capital. Porque parece que nessa questão da Ucrânia e da Rússia ficou muito forte o poder que é a internet hoje em dia. E um dos primeiros comportamentos da Rússia foi fazer cessar o acesso à internet da Ucrânia, né? E aí eu vi que teve uma empresa de internet que está fornecendo gratuitamente internet para a Ucrânia toda, independente dos atos provocados pela Rússia, entendeu? Então, restabeleceu a comunicação da Ucrânia com o mundo. E que são sanções econômicas, sim, mas praticadas pelo setor privado. Políticas ou culturais. Então, existem essas sanções. A sensação que eu tenho, sabe a mão invisível do direito internacional? Mais ou menos isso aí. Eu tenho a impressão que Putin não tinha noção desse consenso que ia acontecer contra seu país. Né? As sanções econômicas, será que pode... Para responder a sua pergunta, Rafael, contra um país, sanção militar vai ser muito difícil. Contra a Rússia é impossível. Mas também, em direito interno, sanção contra um juiz é muito difícil também. Então, não há muita diferença. É mais fácil sancionar um ladrão de celular que um juiz corrupto, por exemplo. Bom, um político. Sanções pode ter um efeito perverso para os próprios que vão adotar essas sanções, o que aconteceu, por exemplo, em 2014. Em 2014, a União Europeia adotou sanções econômicas proibindo as exportações e importações. O que Putin fez? Começou a investir na indústria local, na agricultura local, para não mais depender dos produtos agrícolas da União Europeia. Eu sei que os agricultores... Estou tremendo. Eu acho que está direcionado para você. Os agricultores... Já aumentou a temperatura, foi. 2 graus. Por enquanto. Os agricultores franceses, por exemplo, foram os mais prejudicados. E hoje, a Rússia conseguiu investir mais, essas sanções estimularam a Rússia a investir mais na sua agricultura. Nós vimos que uma sanção terrível foi essa história, todo mundo descobriu o SWIFT, né? Sistema de comunicação interbancários. Né? Eu descobri agora que houve um acordo entre a China e a Rússia para criar um sistema alternativo. Não sei se ele é tão eficaz como o SWIFT, mas com certeza essas sanções vão acelerar o processo de implantação desse novo sistema de comunicação. Mas se não for rápido, eles não vão ter poder econômico para tanto, né? Porque nós sabemos que a Rússia é um país extremamente rico em hidrocarbonetos. O problema é que não houve investimento na indústria. Esse país que tinha os maiores engenheiros, não tem muita tecnologia, etc.
Então, mas o que eu descobri também é que é um país, a Rússia, que não tem dívida, quase zero de dívida. E tem grandes reservas, grandes reservas. Então, ele, por isso que ele planejou, imagino, com antecedência, porque ele tentou, talvez sem pensar que teria, por exemplo, na União Europeia, um consenso, porque a União Europeia está em crise desde a crime do subprime de 2008, a crise dos refugiados sírios, a crise do Brexit. Ele pensava que não teria esse consenso, mas nada melhor que uma crise para unir... Que eu digo gestor de crises aí. É isso que eu ia falar. Na crise, crie. Tá vendo? Não, e até, professora, trazendo um tema aí para ver se lhe aquece um pouco, é essa questão que a gente estava falando dos refugiados, né? Sim. É essa questão da necessidade da saída ali do polo do conflito, né? Das cidades, principalmente das grandes cidades ali da Ucrânia, e esse deslocamento para a Polônia. E ontem eu estava falando aqui nos bastidores com o Ive, essa questão da eleição de quem poderia entrar ou não na Polônia, né? E aí você começa a ver vídeos circulando falando um pouco dessa discriminação na aceitação de pessoas oriundas da Ucrânia, né? E aí, obviamente, a gente tem todo tipo, né, de tema para debater um pouco aqui, né? Falando de... E aí, eu já estou começando a raciocinar, já estou raciocinando na questão do direito internacional. Dessa identificação dos povos e dessa identidade, né, do povo russofônico, talvez as pessoas que tenham características distintas, principalmente os refugiados de outra região que vivam na Ucrânia, não estão conseguindo serem absorvidos, né? Não sei, a palavra não é absorvida, não. Como é? Não estão conseguindo... Não estão sendo acolhidos pela Polônia. Muito pelaquela questão... E agora tem lógica, assim. Lógica, não estou justificando nem aceitando, não. Eles se identificam tanto, independente das fronteiras, né, com povos germânicos, né? Germanos, desculpa. Que se você é refugiado e você não tem aquelas características de identidade daquele povo, você não consegue ser acolhido pela Polônia. É mais ou menos essa ideia, entendeu? Então, os ucranianos, eles conseguem ultrapassar. Salvo a Ucrânia proibiu a saída de homens entre 18 e acho que 60 anos de idade, porque eles são obrigatoriamente sendo convocados para combater, né? Essa outra questão que eu vi, junto com essa questão da raça, é a questão de gênero, de que a autodeterminação do gênero não está sendo respeitada nessas vedações de saída da Ucrânia. De guerra é Babilônia, né, meu amigo? Exatamente. Muitos direitos vão sendo cortados ali, reconhecimentos que mas avanços, isso que né? Eu acho que foi isso que Juliette falou, assim. Por isso que Putin não reconhece a existência de guerra, né? Para que as normas não sejam alteradas. Ao mesmo tempo que para a Ucrânia reconhecer a situação de guerra seja vantajoso, porque ele pode ter essas normas de exceção, né? Rapaz, aqui, ó, o pessoal dos bastidores aí, eu vi a gente falando um negócio da Apple aqui, botou a notícia pra gente ver. Transcrever aqui, que a Apple não está mais vendendo nenhum aparelho na Rússia, são suspensas as vendas de todos os aparelhos, celular, computador, Apple Watch, tudo. Cortou o Apple Pay, cortou, inclusive, os aplicativos. As pessoas não conseguem na Rússia, mas quem já tem um iPhone não consegue fazer o download. E os aplicativos de mapa tal já não tem mais não consegue mais usar os aplicativos de trânsito, não consegue mais ver em tempo real, tem acidente, né? Aquela coisa. E aí, até para poder pegar o gancho do que o Bi falou, me parece que as sanções estão sendo extremamente efetivas contra as pessoas, não necessariamente contra o Estado, né? A gente vê um monte de gente falando assim, os grandes ricos russos estão com seus bens congelados, as pessoas estão sendo prejudicadas em sua individualidade, não necessariamente. O Estado também, mas a gente está vendo um prejuízo causado direto nas pessoas, né? É interessante que há muitos anos, né, que os oligarcas russos estão sendo sancionados, os mais próximos de Putin, esses bilionários que se aproveitaram do sistema, que estão roubando o país, né, podemos falar a palavra. Não sei se
se isso vai ter um impacto muito grande na política de Putin. Pela primeira vez, Putin foi diretamente sancionado. Não tinha acontecido. Os bens pessoais dele. Os bens pessoais. Bom, mas imagino que esses oligarcas todos têm seus dinheiros escondidos nos paraísos fiscais. Então não vou chorar muito, não. Tem tanto dinheiro que não sei... Vai atrapalhar a vida, porque o filhinho está estudando em Londres, etc. Vai passar férias em Nice, na França, etc. Mas não sei se isso vai realmente obrigar a Rússia a recuar. Não sei se é uma medida muito, muito eficaz. É a sua intuição que você acha que faria a Rússia recuar? Pronto, agora essa é o... Me pegou. A pergunta do milhão agora. Eu queria entender, a pergunta de Ivy é a pergunta principal, mas dela... Pergunta do milhão. A pergunta do milhão, de fato. Mas assim, a China tem um papel importante nisso. A gente está pouco vendo a China. A China acabou de mudar um pouco de postura, mas você está vendo muito pouco a China. E é um player relevantíssimo. Player. Você anotou? Você está roubando minha posição no programa, né? Player. E trazer as novas palavras. Mas na verdade chega. É isso que eu tô vendo. Não, mas é muito interessante. Qual é o papel da China? A nova grande superpotência mundial. Durante os Jogos Olímpicos, recentemente, teve uma reunião entre Putin e Xi Jinping. Será que eles discutiram dessa possibilidade de Putin invadir a Ucrânia, pediu autorização? Não sei. Aparentemente não, porque o Xi Jinping, o chefe de Estado chinês, demorou alguns dias para reagir. Alguns dias. Falou nada. Na resolução do Conselho de Segurança se absteve. Eu acho que talvez decepcionou Putin, imagina, porque nessas relações internacionais, nessa interpretação das relações internacionais, essa visão construtivista faz que você tem ditadores que vão se aproximarem, por exemplo, que vão criar laços talvez artificiais, mas o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, na Assembleia Geral também não teve uma denúncia, não teve um apoio claro defesa, em prol da Rússia. Ao contrário, a China, porque ela tem seus próprios problemas internos e não gostaria que uma posição da Rússia prejudicasse sua própria posição, porque também no seu território tem povos reivindicando sua independência em aplicação do princípio de autodeterminação dos povos. Então, ela repetiu que muito importante para ela, princípio de soberania, integridade territorial, etc. E reconheceu o papel do Ocidente nesse sentimento de ameaça, de ser ameaçado do presidente Putin, mas do outro lado não deu um apoio muito forte. Essas reuniões são gravadas? O quê? Essas reuniões do Conselho de Segurança são gravadas e transmitidas? São. Você tem Então, porque pouca coisa acontece realmente nessas sessões. Acontece na bastidor antes, né? No cafezinho antes ali. Exatamente. As reuniões são só para É por isso que a pandemia foi péssima. Porque os especialistas dizem que essas reuniões virtuais não permitem justamente essas discussões em torno de um cafezinho. Os alinhamentos. Exatamente, esses alinhamentos, gostei. Exatamente. Tá tentando recuperar seu espaço. Alinhamento. Não, hoje eu já vi, realmente, depois de player, eu realmente fiquei aqui desnorteado. Não, eu ainda tô ligada na Maison, como é? Maison des Arts. Maison des Arts. Maison des Arts pra pizza. Ai, do trauma da pizza domingueira. O pessoal da Cheiro de Pizza me deu muito trabalho. Professora, para ser nossa última pergunta deste podcast. É a minha, né? Sua opinião. A minha última. Porque assim, a professora sabe que já fui lá várias vezes, tem uma tradição na aula extra.
que Fred faz uma pergunta que a gente chama de pergunta-palestra. Ele passa 5 minutos fazendo a pergunta, o convidado não entende nada. Quando chega no final, não sabe nem o que ele estava perguntando. É mais para eu aparecer, professor. É mais para ele aparecer, para a câmera dar um close nele e tal. Câmera 2. Não esqueça que ele é especialista em marketing. É isso. Entendeu? Eu sou um marqueteiro frustrado. Ele vai fazer essa pergunta, vai ser a última pergunta do programa, mas a minha pergunta eu mesmo pergunto e eu mesmo respondo. Sua opinião, para onde esse conflito vai agora? Vai para uma resolução pacífica ou você acha que vai recrudescer, vai piorar? Eu estou dividida assim. Às vezes eu quero acreditar que vamos conseguir negociar, que vamos conseguir uma solução razoável. O ideal seria organizar uma conferência internacional, porque tem muitos conflitos na Europa. Nós falamos poucos, mas depois da queda do Muro de Berlim, do desmantelamento da União Soviética, muitos pontos conflituosos não foram abordados, não foram... Depois de uma guerra, tinha uma conferência onde vamos colocar tudo e discutir, colocar as novas fronteiras. Depois do desmantelamento da Rússia, não teve isso, não. E eu acho que talvez estamos sofrendo as consequências disso. Ficou dito pelo disso. não dito, né? Isso. Então, espero que Vladimir Putin está blefando. Espero, porque senão vamos ter muitas mães que vão chorar a perda do filho, crianças órfãs, patrimônio histórico, memória destruídas, que a guerra é terrível. Então, eu espero que todos os chefes de Estado estão lutando em prol dessa saída negociada. Às vezes, olhando na televisão, essas filas quilométricas de refugiados. Tem esse problema de refugiados também, isso, né? Mas de ver todas essas forças armadas comboios. Isso, dá medo, né, de ver esses bombardeios em Lviv, em Kiev. A União Europeia, pela primeira vez na sua história, votou em favor de ajudar militarmente. Não fazia isso, mas de fornecer armas. Mas eu ia até colocando aí, professora, também. Ela vem a pergunta. Não, essa parte. Não, essa aí é. Essa pergunta é briefing. Só para um corte. É só para a câmera 2 pegar meus olhos. É o briefing da Azuis? Eu não. Se eu tivesse olho azul, professor, meu Deus do céu. Eu falo minha mulher todo dia. Se eu tivesse olho verde e azul, Ave Maria, porque eu tinha dado de beijo no carnaval, professora. Ave Maria, eu ficava assim, só e abria o olho, ó. Era o que faltava na minha beleza. Mas essa questão das armas, e aí é o que eu acho, aí eu vou dar o meu posicionamento para depois voltar com minha pergunta palestra, é que, na verdade, ontem já o Putin, como diz a professora, já que mudaram o nome, Putin, né? A pronúncia. Mas vocês pronunciam como? Fala Putin. Fala Putin. Putin. Tem um Putin, mas é Putin, já aprendi. Tem um dia sem aprender. Melhor, né? Esse é com sotaque francês. É francês, não aprenda, não. Mas eu gosto. Então, ontem, o Putin ele já diz que quem fornecer armas, ele pode considerar, né, como uma forma de agressão a essa estratégia russa. E aí todo mundo voltou atrás, né? A Polônia já disse que não vai passar nada pelo território dela, o Macron já foi lá, falou que realmente não vai dar. Todo mundo ontem tirou o pé do acelerador. Todo mundo com medo. Não, todo mundo. E aí, por isso que eu acho que eu vou para minha conclusão em relação ao que é que vai acontecer. E aí, se acertar... não vai fazer uma pergunta não, Rafa? A pergunta vem depois. Eu quero saber, porque... Não, já começou a pergunta palestra. Falta 2 minutos. Na verdade, o que é que eu acho? Previsão. Eu sou futurologista. Não, e a minha análise séria agora, falando sério. Eu acho que todo mundo voltou atrás em realmente ficar na alça de mira a própria
França, a Polônia, todo mundo que estava deixando o território para passar o armamento, voltou atrás, disse que não vai deixar, não vai se meter, não vai deixar passar armas para se chegar na Ucrânia. E aí o que eu acho que vai acontecer? Esse movimento fortaleceu a posição do Putin, né? E ele realmente vai para a tomada da Ucrânia, vai para Kiev, toma o governo, e aí sim, e aí vai ser uma coisa rápida. Eu acho que nos 3 a 5 dias próximos isso vai ter um avanço rápido pelo esse recuo da OTAN e dos países que estavam tentando ajudar militarmente. E ele toma, e aí sim, depois de resolver isso, aí que se vai se pensar num pós-guerra, um pós-resolução de conflitos nesse sentido. É a minha análise. Eu, sinceramente, eu acho que... mas depois é complicado, mas eu acho que teria que repensar o papel da OTAN, repensar sobre sua existência. O problema é o quê? Que Putin, fala agora, ele conseguiu a façanha de reativar essa OTAN, que estava em morte cerebral, que ninguém queria investir, etc. Por exemplo, tem eleições na França e tem um debate sobre a necessidade, porque a França saiu da OTAN em 66 e voltou em 2007. Meu candidato, ele vota para sair da OTAN, né, para evitar justamente essa questão de segurança ligada diretamente aos Estados Unidos para ter sua própria independência militar, etc. Mas agora eu acho que ninguém mais vai falar em extinção, ou pelo menos, ao contrário, está se cogitando a ideia de aceitar mais rapidamente, enquanto a ideia era fazer várias exigências impossíveis para que esses novos candidatos não pudessem entrar na OTAN. Agora eles estão pensando em facilitar, igual para a União Europeia, né? Então, vamos ver se... Assim, se ela foi criada como uma organização cujo principal inimigo era a União Soviética. Isso. Aí fica anos sem fazer nada, sem ter nenhuma preocupação, sem precisar trabalhar, sem... A primeira situação que tem um conflito com a União Soviética, eles simplesmente recuam e não cumprem o seu mistério. Ótimo, não estou dizendo que isso é... Não queria que eles fossem lá jogar bomba atômica na Rússia, não. Mas eles existem enquanto uma organização de combate à Rússia. Na primeira situação que a Rússia bota o pescoço para cima, ele vai e recua. Não, melhor que não sei o que. Mas esse foi um discurso do presidente da Ucrânia, né? A razão de existir da... Vocês me prometeram tanto e me largaram sozinho aqui. Mas a razão de existir da OTAN virou pó. Então pode até continuar fazendo. Por que o quê? Porque a Alemanha, que depende, 66% do gás vem da Rússia. A Alemanha sabia que acolher mais ex-repúblicas soviéticas na OTAN ia provocar a ira da Rússia, que poderia tomar medidas de retaliação, etc. Então ela evitava, não tinha nenhum risco de, por enquanto, nem estava no primeiro passo para se tornar membro da OTAN. Mas agora... Então, não sei se era isso que o Putin queria, mas é um efeito talvez perverso da sua operação, o que ele chama de operação militar. Vai ter pergunta palestra, bicho? Não, não. Você já fez a conclusão. Ele já fez, ele fez a conclusão. Eu mudei a estratégia. O nome é conclusão palestra. Você viu que ele também se tornou um consultor bélico, né? Ele é gestor de crise. Gestor de crise. Eu já fiz gestão de crise coronavírus e agora eu vou fazer gestão de crise guerra na Ucrânia. Você vê que... Tem gente, professora, que ainda acredita em coincidência. Meu nome é Fred Guerra. É Carlos Frederico Guerra. Não. Com essa, meu filho. Como é que eu não vou entender de guerra? Entendeu? Então, eu até mudei meu nome. A minha assinatura agora é Carlos Guerra. Ah, é? É verdade. Chamando de Carlos, muito bem de guerra. Pois é, mas eu mudei. É Fred Guerra agora. Fred Guerra, E aqui, ó, tatuagem aqui, ó. É nova, né? É nova? Meu Deus do céu.
É de um quê, menina? Um soldado. bicho. Aqui, ó. Onde é que você tá? Eu não tô vendo o soldado Aí, ainda, soldado. não. Pelo amor de Deus, aqui, ó. então você tá cega, minha filha. Isso aqui, Verdade. Soldado de quê? De isso quê? aqui, professora, foram todas as guerras que eu vivi em minha vida. Mostre pra câmera. Mostre pra Aqui, câmera. câmera 2. Deixa- eu não Pega tô aqui, ó. Não, mas fale com aquela Agora, já fale vi, com aquela já cara vi. que você fez agora aí de novo pra câmera agora. Vai. Essa aqui, essa Representa. tatuagem, representa todas as guerras, todas as batalhas que eu vivi em minha vida. Tem nome e sobrenome. O nomes e sobrenomes. Alguns nomes e alguns sobrenomes. Ih, rapaz, na moral, bicho. Eu não Então. quero um cara marqueteiro desse jeito, não. Mas olhe, aqui, professora, a senhora tá vendo aqui? É um coração. Ficou um coração aí. Tá vendo Não, aqui? peraí, cadê? Você falhou, é mentira. Não, isso aqui é um coração. Isso aqui, Discreto. nada aqui é à toa. Isso aqui tudo foi pensado. Ah, Porque isso daqui, professora, representa aqui no fundo, eu tenho um coração. Pra câmera. na cabeça. Câmera 2 nos Vamos meus falar pra galera olhos. da edição. Corta essa ladainha toda. Que negócio horroroso, bicho. Pelo amor de Deus. O cara falou do nome de guerra, a tatuagem Aqui, do ó, um soldado. Vem Piegas, né? É, chegamos Aqui é aí. a crise, é a crise na guerra. Ah, aqui. Me procurem. Bom, galera, esse foi mais um podcast aula extra sobre direito internacional. Ainda que achem que ele não faz nada, como disse o meme lá, que eu sei mais. A gente viu aqui que tem muitas consequências, que tem... O não fazer nada faz parte do direito internacional também. Não estou falando nesse pois sentido é. de... E eu queria agradecer imensamente a professora Juliette, sempre à nossa disposição. Toda vez que a gente precisa bater um papo sobre internacional, você sempre está disponível. A gente lhe agradece demais por isso. E parabéns mais uma vez por trazer informações que nem o especialista em guerra da tatuagem de soldado sabia. Inteligen- Obrigado, prof, foi ótimo. inteligência que seduz, né, Juliette? Obrigado. Obrigado, prof. O prazer meu, adoro ser convidada aqui. É sempre um prazer participar da aula extra e agora desse programa maravilhoso. Desculpa. Podcast. Maravilhoso. Extra. Maravilhoso. Bom, Vai cortar. Vai isso. cortar. Rapaz, hoje a censura vai comer no centro. Ah, vai. Maravilhoso. Muita censura. Carlos Frederico Guerra, Andrade. obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, é sempre um Você prazer volta aqui. quando agora em junho? Não, é... Na Copa, no Catar, Na talvez? Copa, pô, eu podia fazer a transmissão de lá, o programa me Podia, patrocinar de lá, podia. do Catar. Imagina entrar ao vivo. Ah, Vai ser sensacional. Rapaz, aí ó, por favor, patrão, me bota lá pra ser. Começa a trabalhar primeiro pra depois você poder chamar de patrão alguém. Eu tô aqui. Como é que você chama? Mas você aqui, ó, o Rafael Padassi, olha, eu tô aqui, eu, o professor aí, Lira, trabalhando, subalternos. subalternos. Nem direito ao almoço pago nós tivemos uma marmita, uma marmitex, nada. Uma Zero. brincadeira. Você viu que o café é só dele, né? Só É, dele. café só É, pra eu mim. vi, é pra Só Jô água. Soares. E o gordinho sou eu. É brincadeira. Mas obrigado mais uma vez. Obrigado mais uma vez por estar, como sempre, infaltável na nossa bancada. Funcionário padrão. Até a Aprenda, próxima. bicho. Faça, pega um... Eu gostei desse projeto no Catar. Aqui, a funcionária do VDV mês. no Catar. Você vai levar pra- É, eu gostei. VDV no Nunca Catar. falta. Ive Ive nunca nunca falta. falta. Ive nunca falta. Sou Caxias. Fred tinha que aprender com ela. Eu tava de férias, professora. E Faça glicério. aí. Não, quem? Quem, Os João? caras falam o nome João Glicério. Um abraço, João. Bom, galera, esse foi mais um podcast, então. Muito obrigado a todos. Permaneçam conosco. Segunda-feira estamos lá na rádio e quinta-feira aqui no podcast. Obrigado a todos. Um abraço e tchau, tchau. Valeu. Se gostou, clica aí e Isso. curte, dá o like. Ah, rapaz, eu tenho que falar toda hora, eu esqueço, porque eu ainda não estou desacostumado com essa questão Não é do... blogueiro. Aperta o do blog. sininho. Eu sou blogueiro, eu vou passar a palavra para o blogueiro marqueteiro, por favor, Fred, para aquela câmera ali. Vocês, por favor, Se clica no inscrevam. sininho, se inscreva, clica no sininho e dá o joinha. Eu estou precisando dessa desenvoltura. Valeu, galera. Tchau.